Mesmo nos dias em que tudo parece estar no lugar, quando nada de concreto indica que algo está errado, sua mente insiste em produzir imagens de desastre, como se uma sombra invisível pairasse sobre cada momento, sussurrando constantemente que o pior está prestes a chegar. É como carregar dentro de si uma sirene que nunca se cala completamente, sugando sua energia em silêncio, roubando sua paz pouco a pouco, até que você se sinta exausta sem nem saber porquê. Se você se reconhece nisso, saiba, não se trata de fraqueza, exagero ou algo defeituoso em seu caráter. Existe um mecanismo psicológico profundo agindo nos bastidores, um que pouquíssimas pessoas compreendem de verdade e que provavelmente ninguém te explicou com a clareza que você merece. Neste vídeo, eu, doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, vou revelar por que a ansiedade parece não te soltar nunca. Vou expor, com calma e precisão, o que ocorre nos bastidores da sua mente quando aquela inquietação permanente te visita, aquele aperto no peito que não passa, aquela sensação angustiante de estar sempre correndo atrás da própria vida sem nunca alcançá-la. E, o mais importante, você finalmente entenderá por que todos seus esforços para controlar esses sintomas fracassaram até aqui, e o que de fato funciona para romper esse ciclo silencioso que te mantém presa há tanto tempo. Não é conteúdo para te assustar, é para trazer luz onde há apenas confusão. Porque quando você entende a lógica da própria mente, recupera o poder que a ansiedade tomou e descobre que a tranquilidade não é um milagre raro, mas um processo psicológico que pode ser ensinado, praticado e dominado. A sirene interna. Como o cérebro aprende a viver em estado de alerta. A ansiedade que não vai embora não surge do nada. Ela é resultado de um processo lento e complexo que seu cérebro assimilou ao longo da sua história. E muitas vezes assimilou de forma distorcida, confundindo proteção com prisão. Para compreender por que ela persiste, você precisa internalizar uma verdade simples, mas decisiva. A ansiedade é um sistema de proteção que ficou hiperativado. Visualize um alarme de incêndio. Ele deveria disparar apenas diante de chamas reais, ameaças concretas. No seu caso, porém, ele reage até quando alguém acende um fósforo longe dali. Qualquer ruído mínimo, qualquer mudança sutil, qualquer incerteza dispara esse mecanismo, e você passa a existir em estado permanente de vigilância, como se o mundo fosse um campo minado onde cada passo pode ser fatal. Com o tempo, esse modo de operar vira o padrão natural da sua mente. Seu cérebro não quer te ferir, ele quer te proteger com todas as forças. O defeito está na matemática emocional. Ele superestima ameaças e subestima drasticamente sua capacidade de enfrentá-las. Esse desequilíbrio gera uma tensão interna acelerada, exaustiva e implacável. Grande parte dessa sirene interna tem raízes em experiências vividas, momentos em que você precisou estar alerta, cuidadoso, na defensiva. O cérebro aprende com velocidade impressionante quando o assunto é sobrevivência emocional. Se você cresceu em ambientes imprevisíveis, atravessou fases de estresse prolongado ou internalizou a mensagem de que errar é inaceitável, seu sistema nervoso se organizou de forma hiperalerta, como se o mundo fosse terreno perigoso onde qualquer descuido causa dor, perda ou abandono. Não é dramatização, não é frescura. É condicionamento neuropsicológico real, registrado nas conexões neuronais do seu cérebro. Quando essa sirene fica ligada por muito tempo, ela passa a funcionar sem gatilhos claros. Você desperta já tenso, inicia o dia com pensamentos acelerados, sente o corpo inquieto mesmo no silêncio mais profundo. E o pior, começa a achar que isso é sua personalidade, que você nasceu assim. Não é. É um estado aprendido, e tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Outro fator crucial. O cérebro ansioso detesta o desconhecido com uma intensidade que você nem imagina. Ele prefere antecipar o pior a tolerar a incerteza. Isso acontece porque o sistema de alerta raciocina assim: se eu prever todos os desfechos negativos, talvez consiga evitar a dor. Só que ao prever tudo, ele fabrica sofrimento antecipado, sofrimento que não precisava existir, que é criado do nada pela própria mente. E quanto mais tempo você passa nesse modo, mais sensível o alarme se torna. Sinais pequenos viram ameaças enormes, dúvidas mínimas viram problemas sérios, detalhes irrelevantes viram motivos para preocupação constante. Você vive com um radar emocional super ajustado, captando perigos que não são perigos de verdade. Aqui está a base do problema. A ansiedade deixa de ser uma resposta pontual e vira um estado permanente. E quando vira estado, ela gruda em você como uma segunda pele. Por isso, forçar-se a relaxar não funciona. Mentes ansiosas não obedecem a comandos para relaxar.
Elas só encontram alívio quando compreendem o que está acontecendo, quando a pessoa finalmente enxerga que não é fraca nem exagerada. É apenas um cérebro tentando sobreviver com táticas ultrapassadas que um dia fizeram sentido. A boa notícia é que tudo isso é reversível. Com o entendimento correto e a abordagem certa, emocional, cognitiva e comportamental, essa sirene pode ser recalibrada para funcionar a seu favor. Por que você inventa cenários que nunca se concretizam? A mente que antecipa perigo? Uma das características mais cruéis da ansiedade é essa capacidade quase cinematográfica de produzir filmes de terror sem que ninguém tenha pedido, e você assiste a todos, mesmo sabendo, racionalmente, que não fazem sentido. Por que isso ocorre? Porque o cérebro ansioso opera com uma lógica simples e completamente distorcida. Se eu prever o pior, talvez eu consiga evitar o pior. Esse é o motor central da antecipação ansiosa. Ele cria a ilusão de controle. A mente acredita que, ao imaginar desfechos ruins, estará preparada para qualquer situação. Na prática, isso não te prepara, te intoxica psicologicamente, te desgasta emocionalmente e te rouba o presente. Aqui está o ponto crucial. Seu cérebro acredita genuinamente que está te protegendo. A imaginação catastrófica não é crueldade interna, é medo disfarçado de estratégia de sobrevivência. O problema é que o cérebro ansioso não filtra, ele não separa pequenas incertezas de grandes tragédias. Para ele, tudo carrega o mesmo peso emocional, porque tudo pode se transformar em ameaça. Então ele começa a gerar possibilidades infinitas. E se eu fracassar? E se der errado? E se eu for julgado? E se eu perder tudo? E se estiver doente? E se aquela mensagem esconder algo ruim? Cada "e se" abre 5 novas portas de preocupação. Você entra numa espiral onde a mente corre 10 passos à frente da realidade, sempre na direção do pior cenário possível. Isso não é pessimismo, é hiperatividade do sistema de detecção de ameaças. O cérebro em estado ansioso não busca verdade, busca segurança, e faz isso inventando problemas para tentar evitá-los, mesmo que esses problemas nunca existam. Essa tentativa gera 3 consequências devastadoras. Primeiro, você deixa de viver o presente. A ansiedade rouba sua presença. Você não experimenta o momento. Vive o medo do que ele pode se tornar. Sua cabeça fica ocupada construindo problemas em vez de perceber que a maioria deles não existe. Segundo, você sofre 2 vezes. Primeiro, antecipando o que poderia acontecer. Depois, lidando com o cansaço emocional causado por essa antecipação. E, na maioria absoluta das vezes, nada acontece. Seu sofrimento foi em vão, mas para o cérebro ansioso isso não importa. Ele continua achando que foi útil. Terceiro, sua autoconfiança encolhe até virar nada. Cada cenário negativo imaginado é uma mensagem subliminar. Você não vai aguentar. Mesmo que sua história de vida prove o contrário, mesmo que você tenha evidências diárias da sua força, a ansiedade ignora seu histórico de vitórias. Ela olha apenas para a possibilidade mínima de desastre e a amplifica como se fosse certeza absoluta. Aqui vai um detalhe que poucos contam. Algumas pessoas desenvolveram esse padrão porque, em determinada fase da vida, realmente aconteceu muita coisa errada. O cérebro aprendeu então que se me preparo sempre para o pior, me machuco menos. Esse condicionamento emocional é poderoso e profundo. Você não escolhe pensar assim, foi treinado pela dor a reagir assim. Mas agora, na vida adulta, esse sistema te faz mais mal que bem. Ele não está te protegendo, está te prendendo numa prisão de pensamentos. E com o tempo, sua mente se transforma em uma fábrica incessante de alarmes falsos. O corpo que reage antes do pensamento. Uma das injustiças mais profundas que a ansiedade comete é fazer seu corpo responder antes mesmo de você ter consciência do que está sentindo. Muita gente acredita que a ansiedade começa nos pensamentos. Não é verdade. Na grande maioria dos casos, ela começa no corpo, em micro-reações que você nem percebe conscientemente. Reações que foram aprendidas, automatizadas e repetidas tantas vezes que agora funcionam como reflexos incondicionais. É por isso que você sente aperto no peito, coração descompassado, respiração curta, tensão no pescoço e ombros, formigamento, desconforto gástrico, inquietação nas pernas, sensação de alerta sem motivo, mesmo quando nada está acontecendo lá fora. A verdade é que seu corpo se condicionou a estar pronto para lutar, fugir ou se proteger. Isso não é psicológico abstrato, é fisiológico concreto. Seu sistema nervoso ativa o modo de sobrevivência antes de consultar a razão. A amígdala cerebral dispara sinais para o corpo reagir muito antes do córtex pré-frontal tentar interpretar a situação.
Ou seja, primeiro o corpo sente, depois a mente interpreta. E é aí que tudo se complica. O corpo entra em alerta, a mente tenta explicar, e a explicação é catastrófica. Quando o corpo aciona o modo alerta sem razão aparente, a mente fica confusa, e o cérebro ansioso não suporta vazio. Ele precisa de explicações. Só que ele não é bom em explicações neutras. Busca explicações negativas. O corpo ativa o alarme sem perigo real. Você sente desconforto e aceleração. A mente pergunta, o que está acontecendo? E responde, algo ruim está chegando. Pronto, a ansiedade ganhou vida. A reação física vira prova emocional de um perigo inexistente. Seu sistema nervoso tem memória. Se passou anos reagindo com tensão, medo ou preocupação, isso virou hábito biológico. Por isso tantas pessoas dizem, minha ansiedade vem do nada, eu acordo ansiosa sem motivo, meu corpo está sempre acelerado. Isso não é preguiça, frescura ou fraqueza. É o corpo repetindo um padrão antigo que um dia pareceu necessário. Quando o padrão se instala, o corpo passa a viver no modo pronto para reagir, mesmo quando não existe nada para reagir. O cérebro interpreta qualquer sensação como ameaça. O cérebro ansioso tem dificuldade em diferenciar sensação física normal de sinal de perigo. Coração acelera por causa de uma caminhada. A mente interpreta como crise chegando. Respiração fica curta porque você está cansado. A mente vê sinal de desmaio. Estômago rebola por causa de fome. A mente traduz como algo ruim prestes a acontecer. Seu corpo envia sensações. Sua mente transforma essas sensações em alarmes e esse ciclo mantém a ansiedade viva. A ruptura desse ciclo começa por aqui. Antes de trabalhar pensamentos, antes de explorar emoções profundas, antes de questionar crenças, você precisa aprender a regular o corpo. Tentar pensar positivo enquanto o sistema nervoso está em modo alerta é inútil. É como tentar acalmar um alarme de incêndio conversando com ele. O ciclo silencioso da autopressão. Existem pessoas que vivem ansiosas não porque o mundo exija demais, mas porque elas mesmas se cobram como se estivessem permanentemente em dívida com a vida. Essa é uma das raízes mais ocultas e destrutivas da ansiedade crônica. A autopressão silenciosa não aparece em diagnósticos, não aparece em exames, não aparece em conversas casuais, mas ela se manifesta no seu peito, nos seus ombros, nos seus pensamentos, na sua exaustão que nenhuma noite de sono resolve. E vou te dizer uma verdade incômoda. Quem vive ansioso quase nunca percebe o quanto está se exigindo além do razoável. A autopressão se disfarça de responsabilidade, boas intenções, cuidado, compromisso, disciplina, mas no fundo é uma jaula interna de aço. Vamos desmontar isso peça por peça. Você cobra de si mesma padrões que ninguém pediu. Pessoas ansiosas geralmente acreditam que precisam acertar sempre, dar conta de tudo, evitar qualquer erro, nunca decepcionar ninguém, resolver tudo rápido, estar sempre disponíveis, ser fortes o tempo todo, antecipar tudo para evitar conflitos. Ninguém exigiu isso de você, mas seu cérebro aprendeu em algum momento que errar é perigoso, desagradar é ameaçador, ser falho é inadmissível, talvez por críticas excessivas, talvez por ambientes exigentes, talvez por medo de rejeição, não importa a origem, o resultado é que você passou a acreditar que viver é o mesmo que não falhar, e isso te coloca numa guerra sem vitória possível. Não estou falando do perfeccionismo óbvio, daquele que se obsessa com detalhes visíveis. Estou falando do perfeccionismo emocional, aquele onde você pensa: preciso ser compreensiva sempre, não posso irritar ninguém, tenho que aguentar tudo calada, preciso ser melhor para ser aceita. Esse é o tipo que destrói lentamente sua saúde mental. Ele te mantém hiperalerta porque você vive com medo de decepcionar, de ser criticada, de não ser suficiente, e isso mantém a mente acelerada, tensa, inquieta, sem nunca ter um momento de verdadeiro descanso. A culpa vira combustível da ansiedade. Ela é uma das emoções favoritas desse mecanismo. A culpa te faz sentir que está devendo ao mundo. Culpa por descansar, culpa por não produzir o suficiente, culpa por dizer não, culpa por não estar feliz o tempo todo, culpa por falhar em coisas pequenas. A culpa diz constantemente: faça mais, evite problemas, controle tudo, seja melhor.
E quanto mais você tenta ser melhor, mais ansiosa fica, porque vive tentando cumprir expectativas impossíveis, expectativas que você mesma inventou quando era emocionalmente vulnerável. Esse ciclo te coloca em modo de sobrevivência. Quando sua mente acredita que você está sempre devendo algo, ela não descansa. Ela acha que se você parar, algo desmorona. Se relaxar, algo dá errado. Se não trabalhar dobrado, algo ruim acontece. É sobrevivência emocional, não exagero. Esse modo silencioso de autopressão faz seu sistema nervoso viver em vigilância permanente, e isso alimenta, nutre e fortalece a ansiedade todos os dias, sem pausa. Do modo sobrevivência à paz, o processo que realmente funciona. Chegamos ao momento mais importante de todo este vídeo. Como sair desse ciclo silencioso que mantém sua ansiedade viva? E atenção, não estou falando de fórmulas mágicas ou truques de 5 minutos. Estou falando de mudanças profundas que envolvem entendimento psicológico, prática consciente e ajuste interno real. Primeiro, reconheça a sirene interna sem se culpar. O passo inicial é aceitar que seu alarme está ativo para protegê-la, não para puni-la. Quando você percebe que a ansiedade não é falha, fraqueza ou exagero, reduz o peso emocional sobre si mesma. Aceitar que corpo e mente estão reagindo a padrões antigos é libertador. É o início da recalibração. Segundo, traga a atenção para o presente. Grande parte da ansiedade se alimenta do futuro. A saída passa por direcionar sua atenção para o agora, não como clichê, mas como exercício psicológico concreto. Perceba o que seu corpo sente sem rotular. Observe seus pensamentos sem se apegar. Reconheça pequenos detalhes do ambiente ao redor. Respire de forma consciente, sentindo cada inspiração e expiração. Não é apenas meditação. É treinar o cérebro para diferenciar perigo real de alarme falso. Terceiro, reestruture padrões cognitivos. O cérebro ansioso precisa de lógica, mas frequentemente cria narrativas distorcidas. Reestruturar pensamentos significa aprender a questionar a validade dessas histórias. Isso realmente vai acontecer? Tenho evidências de que é tão perigoso quanto penso? Mesmo que aconteça, eu sei lidar? Esse processo não elimina os pensamentos, mas reduz o poder deles sobre suas emoções. Quarto, reduza a autopressão e expectativas irreais. O ciclo da autocobrança alimenta a ansiedade. Parte da saída é revisar as regras que você impôs a si mesma. Identifique expectativas impossíveis. Reconheça que errar não destrói sua vida. Permita-se limites, descanso, pausas, valorize conquistas pequenas. Aprender a tratar-se com a mesma gentileza que dedicaria a uma amiga é um passo decisivo para diminuir o alerta constante. Quinto, recondicione respostas corporais. Como vimos, seu corpo dispara antes da mente. Então, é fundamental ensinar seu corpo a relaxar, mesmo diante de sinais menores. Exercícios respiratórios, alongamentos conscientes, pequenas pausas para sentir a gravidade do corpo, prática regular de atividades que liberam tensão, caminhada, yoga, alongamento. Cada vez que o corpo se acalma, o alarme interno aprende que nem toda sensação física é ameaça. Sexto, desenvolva segurança interna. A ansiedade persiste porque o cérebro ainda sente vulnerabilidade. A solução não é eliminar todos os riscos da vida, mas construir segurança interna, confiar na própria capacidade de lidar com desafios, aceitar que não controlar tudo é normal, perceber que situações inesperadas não significam necessariamente desastre. Quando o cérebro aprende que você pode sobreviver sem hiperalerta, a ansiedade perde espaço. Sétimo, a transformação completa. Com atenção presente, reestruturação cognitiva, redução da autopressão e recondicionamento corporal, a sirene interna deixa de ditar sua rotina. Você passa a viver sem estar sempre à beira do colapso, respirando mais tranquila, experimentando pequenas vitórias emocionais e reconstruindo sua sensação de segurança. Essa transformação não ocorre da noite para o dia, mas cada passo fortalece o circuito psicológico correto, permitindo que a ansiedade volte a ser um sinal útil, não um aprisionamento constante. A ansiedade não precisa ser sua inimiga permanente, ela é um sistema aprendido, e como todo sistema aprendido, pode ser desaprendido e recalibrado. O segredo está em compreender o que está acontecendo, ajustar seu corpo e sua mente, e reconstruir segurança emocional. Cada pequena ação consciente te aproxima da paz que parecia distante, mas que sempre esteve ao seu alcance. Se algo do que foi dito aqui ressoou com sua experiência, continue acompanhando nosso canal. Nos próximos vídeos, vamos explorar como aplicar esses passos no dia a dia e fortalecer sua mente contra os ciclos de ansiedade.
Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe cada conteúdo, porque cada insight é um passo na direção de recuperar sua paz e segurança emocional.